Olá, boa tarde, eu sou o Norberto. Muito boa tarde, é novamente aqui o Helder. Nós estamos aqui reunidos para vos deixar a conhecer o nosso novo projeto, que é o projeto Calcular Cabeça Candeeiro, e em que vamos ter um podcast, e esse podcast vai ser muito direcionado para conta-me a tua história. Em crioulo, conta-me a tua história. Queremos saber a história dos nossos mais velhos, desde os mais velhos até os mais novos. Queremos conhecer a sua realidade, que foi distinta, uma vez que tiveram um trajeto até este momento. E nós gostaríamos muito de ouvir essa história e passar para os mais novos. Essa vai ser a essência e o foco deste podcast, em que vamos ter vários convidados. Sendo aqui o primeiro convidado, eu vou passar a palavra ao Beto, que vai apresentar. O primeiro convidado que nós vamos ter aqui será o Sr. Manuel Correia, um dos fundadores da Associação de Moradores do Bairro de Zamujal, e que conhece a história desde o princípio até o início dos dias de hoje, que era quando as casas não tinham as mínimas condições, nem as ruas, mas isso vocês todos vão saber pela boca do Sr. Manuel. Espero que vocês acompanhem, estamos a contar com todos, aqui somos todos zamujalenses e não limitamos o podcast só às pessoas de Zamujal, é as que estão fora do Zamujal também, que já viveram aqui, que podem contar a realidade de outros lados para comparar com a realidade que nós temos aqui hoje, porque a nossa evolução só nós é que sabemos, mas nós crescemos sem saber das dificuldades que os nossos pais tiveram para construir a realidade que temos hoje. Estou a contar com vocês, eu, o Helder e a equipa. Não somos só nós, mas neste momento somos nós aqui a comunicar este comunicado, não é mais nada do que isso. Contamos com todos vocês, a vossa presença é essencial para podermos chegar mais longe. Agradecemos desde já também, e em bom crioulo, bem ligo, contando boa história para o nosso aluno tem que estar ouvindo para não aprender. Calcular Cabeça Candeeiro. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, ou bom dia ou boa noite, conforme virem o programa. Estamos aqui com o Sr. Manuel Correia, um dos fundadores da Associação de Moradores do Bairro de Zamujal, que nos vai explicar o princípio da associação e como é que as coisas eram na altura e as dificuldades que encontraram e as facilidades. Isso agora com o Sr. Manuel. Ora, posto isso, já me conhecem, sou o Manuel Correia, moro aqui no bairro desde 1982, mais propriamente de janeiro de 82. Dos estrangeiros que vieram para este bairro, eu sou do grupo dos primeiros, porque depois quem veio depois disso já não encontrou espaço para alojar, já estavam todos ocupados. Nós, quando viemos para aqui, nas casas que haviam construção, só havia paredes, todo o resto não havia. Em alguns nem telhado havia. Passámos a chamar, aqui ao nosso lado esquerdo, a zona do telhado. São as pessoas que vieram para aqui que puseram a telha para ter um mínimo de conforto e de habitabilidade. Na parte de cima já estavam com telhas, já estavam com as portas e janelas, mas foram todos retirados. Havia aqui um grupo de ciganos que também moravam aqui, decidiram as louças, as portas, as janelas, levaram todos. Isso foi, quando viemos para aqui, tivemos que fazer tudo de novo. Isto estamos a falar do ano de 1982. Entretanto, como se sabe, os africanos, quando se juntam, têm muita força quando querem. E isso mostra que, se nós quiséssemos, e como foi demonstrado, se nós quiséssemos, tínhamos feito também muito mais daquilo que nós fizemos, apesar de ter feito muito. Quando viemos para aqui, no princípio dos anos 80, nós não tínhamos água sequer no bairro. As pessoas iam buscar água na Fonte Velha para fazer as refeições, tomar banho, tudo. Não tínhamos eletricidade, porque só havia aqui na rua José Carlos Aires dos Santos um conjunto de moradores que vieram de Odivelas, após as cheias de Odivelas, que foram colocados aqui pela Câmara. E esses tinham eletricidade e tinham água, mas era só nesta parte da rua José Carlos Aires dos Santos,
Que esta parte aqui. Curiosamente, Até davam luz. Curiosamente, isso é verdade, porque eles aqui permitiam que nós ligássemos nas casas deles para termos luz nas nossas. Mas era insuficiente, não era possível mesmo. Muita gente ia diretamente aos postos retirar a eletricidade, a grande maioria mesmo. Curiosamente, o nome dessas ruas foi todo dado por nós. Nós é que escolhemos os nomes para as ruas da Casa Areia dos Santos, para a Rua Amílcar Cabral e para a Rua Agostinho Neto. E com base num critério que até, na altura, achávamos que estava bem. Aqui na Rua José Carlos Areia dos Santos moravam alguns portugueses que, nessa zona, achamos como critério que devia ser uma pessoa, uma figura de Portugal a dar o nome à rua. Nós escolhemos na altura, estamos a falar de 1982, 83 foi a altura em que foi dado os nomes, nós pusemos o nome das ruas, nesse caso pusemos José Carlos Areia dos Santos, que é um grande poeta do 25 de Abril, e nós achamos por bem dar o nome a esta rua com o nome de José Carlos Areia dos Santos. Da mesma forma que achávamos muito bem as figuras da altura, José Carlos Areia dos Santos era uma figura em Portugal, mas Cabo Verde e Guiné e Angola tinham as suas figuras. No caso, Agostinho Neto de Angola, o caso da Amílcar Cabral, Guiné e Cabo Verde. E demos os nomes e escrevemos nas paredes. E ainda hoje, se alguém for reparar, ao lado da minha casa, na casa número 15, na casa número 16, aliás, na parede está lá escrito, ainda está lá a tinta na parede da casa, o nome de Amílcar Cabral. E bom, como não podíamos dar o nome, nós só podíamos sugerir. A Câmara da altura era a Câmara guiada pela CDU, era o Demétrio Alves, o Presidente, achou por bem aceitar a nossa proposta e quem tem o poder de dar o nome às ruas do toponímico é a Câmara, o Presidente, encarregou no vereador para dar o nome às ruas. E foi posta pedras com nomes das ruas. Quem levou essa proposta, Zé Manuel? Fui eu. Essa proposta discutimos na associação. Eu, como era deputado municipal, tinha mais facilidade em colocar esta proposta. Eu coloquei a proposta no meu grupo de deputados e esse grupo de deputados levou a proposta à Câmara, porque tinha mais força a ser levado pelo grupo de deputados que por mim só, e a proposta passou por unanimidade. Ninguém rejeitou o nome que nós damos. Portanto, foi a primeira coisa que fizemos que resultou numa aceitação das pessoas que vivem aqui, dar o nome da rua João de Quito. Então foi a primeira iniciativa em conjunto? Pensado, estudado, foi a primeira iniciativa, foi. Porque quando fizemos isso, muitas das casas, a porta era uma coisa, madeiras próximas das outras, vezes que era de dentro de casa via essa rua. Mas foi tudo fazendo aos poucos. Nessa altura, como aqueles mais, os vossos pais, por exemplo, devem recordar disso, as ruas eram todas batidas, terra batida, não havia esparcadão, não havia nada. Eu lembro-me perfeitamente disso. Claro. Nós nos recordamos disso E tínhamos de ter cuidado com os esgotos. Os esgotos exatamente. Nessa altura, começamos a fazer alguma discussão com a Câmara do ponto de vista da saúde. Nós colocamos a questão do ponto de vista do interesse das crianças. Porque também não havia escola primária, aqui no sítio onde é que ela está hoje. A escola primária era lá na vila, na antiga sede dos bombeiros, onde aqui hoje já é. Exatamente. E era num primeiro andar, é uma escada que subia até o primeiro andar. Vocês já não apanharam essa escola. Vocês já não apanharam essa escola. Mas a geração fisicamente nós apanhamos essa escola. Fisicamente sim é possível, mas porque a Câmara, depois da nossa discussão, achou por bem que, porque a Zambujá tinha pouca criança. A Zambujal era uma zona de velhos. Quando os africanos vieram para o bairro de Zambujal, trouxe a juventude, trouxe crianças, trouxe uma quantidade que era insuportável subir aquilo e descer a escada. Mas a nossa infância foi feliz, não é? São coisas boas daquele tempo, embora era insuficiente, mas eram coisas boas. Nós insistimos com a Câmara que tinha que ser, mas na altura, para insistir com a Câmara, tinha que ter mais qualquer coisa. O que é que nós fizemos?
Porque quando viemos para aqui, este bairro não tinha sido totalmente acabado, porque foi abandonado antes do seu acabamento. Havia muito entulho da construção. Aqui naquela encosta onde é que agora faz a agricultura, era só entulhos da obra que lá estava. Nós decidimos, também na associação nessa altura, de que se a junta nos ajudar com o transporte, a gente limpava o bairro todo. Vocês tinham mão de obra? Mão de obra era, sobretudo, crianças. Nós, aos domingos e aos fins de semana, sábados e domingos, a gente criava uma brigada de dimensão que a gente não controlava, porque eram mesmo muitos. E a Câmara dava luvas, dava pá, dava enxada, dava tudo isto, e a gente fomos recolher daquele entulho tudo, e a Câmara punha na sua carrinha e levava para os aterros. Essa demonstração de vontade de querer evoluir o bairro contaminou a Câmara no bom sentido. Contaminou no sentido de esse trabalho que nós estávamos aqui a fazer, levar isso para outros bairros. Foi assim que levaram para algum dos bairros da Pontinha, foi assim que levaram para o Quinta de Mocho, a Associação de Moradores de Mojal é das mais antigas? Das mais antigas dessas associações que foram criadas, aqui na zona de porque não havia tradição de criar associações de moradores. O que havia é dos bombeiros, das bandas e de coisas assim do género, das filarmónicas, do grupo de danças assim, regionais, tipo das Beiras, do Alentejo, não sei quanto, mas criar a associação local com a dimensão de juntar toda a gente de um determinado local, praticamente nós fomos os pioneiros aqui. E a Câmara de Louros foi muitas vezes aplaudido pelo este trabalho. Aliás, nós apanhamos isso proveniente da Amadora, porque a Câmara que iniciou este processo de criação das comissões de moradores e das associações locais foi exatamente a Câmara da Amadora. E nós pegamos nisto, desenvolvemos e fizemos. Este trabalho com as crianças deu muito resultado. Por um lado, era o objetivo da associação criar o hábito das limpezas, ou seja, as crianças tinham que ter o hábito de limpar, tinham de cuidar do seu espaço. E isso foi muito bom. E nós éramos muito visitados nas festas do Conselho, que é em julho de cada ano. Nós éramos, no nosso stand em Louros, nós éramos visitados com fotografias de grupos de crianças, tudo com luvas nas mãos, com carrinho de mão, com enxadas, a limpar o soleiro. Esse grupo de crianças estava a falar da geração de 70. A geração anterior a 1980, a finais dos anos 80, porque vocês estavam... Sim, era da geração de finais dos anos, meio dos anos 70 para cá. Eu sou de 80, eu não me lembro de ter participado nisso. Mas ainda apanhou. Não tens em memória, mas estavas lá. Pode não estar, mas ainda apanhaste. Dos anos 80 ainda apanhaste. O Armando, que é de 82, ainda apanhou isso, porque nós viemos aqui em 82, ele nasceu, já estávamos aqui morado, portanto, ele também participava. Aliás, trouxemos aqui para o bairro, para a escola, um grupo de pessoas que estavam a concluir o seu curso, que queriam fazer um estágio local, e vieram para aqui, escolheram isto aqui, com base nessas informações passadas pela Câmara. E, engraçado, há pouco tempo passado, eu encontrei com um desses, que foi, na altura era guarda prisional, e ficamos amigos para a história. Para hoje nós somos amigos. Amigos para a vida. Para a vida. Essa foi a parte interessante. Mostrar o interesse do coletivo, mostrar que se juntarmos todos temos força, mostrar que temos interesse em ter os nossos sítios em condições e obrigamos que as autoridades nos respeitem, em princípio. Não sei se algum de vocês estão recordados, mas havia muito na relação entre os moradores do bairro de Zambuja e a esquadra da GNR que estava em Bruxelas. Que agora depois passou para aqui. Mas havia uma péssima relação. E como esta péssima relação se estabeleceu, tinha a ver com informações que eram passadas, que não eram verdadeiras. Nós temos a capacidade de demonstrar a nossa diferença pela positiva, que trabalhamos, que respeitamos a lei e a ordem, que limpamos os nossos sítios, que as nossas crianças tinham orientação num caminho. E disciplina. Hoje em dia está numa determinada altura, eu recordo disso perfeitamente, dos anos 85, 86, para ali,
Por exemplo, criamos um grupo para jogar futebol. E houve uma empresa que o seu dono tinha e tem ainda, no Prior Velho, fazia canetas desses, fazia esferográfico, fazia camisolas, não sei quantos. Exatamente. Por acaso, aquela é uma empresa muito forte. O seu dono mora em Santo Antônio dos Cavaleiros. E ainda está a trabalhar. Na conversa, numa das reuniões da Câmara, com associações, na conversa, dizer que nós precisávamos de equipamentos e tal. Eu sou capaz de vos arranjar algum equipamento, não sei quantos são. Olha, o puder. Nós arranjamos equipamentos, camisolas, botas, não era propriamente bota, era sapatilhas, calções de duas cores diferentes, para poder fazer equipa. E numa determinada altura, vocês provavelmente, a vossa idade não dá para lembrar-se disso, mas os mais velhinhos devem estar lembrados, porque participamos e fizemos torneio de futebol aqui dentro, aqui no campo de futebol. Fizemos acordo com o Clube de Futebol dos Zamujões, permitir-nos utilizar o campo que não era relevado na altura, mas era claro. E recorda-se em que ano é que foi? E 85, 86 para aí. Houve uma pessoa aqui do bairro que também nos deu uma grande ajuda, mas não está cá, ele jogava em Vila Franca, ele morava aqui embaixo, a mãe dele mora aqui embaixo. O irmão, o filho, teve um problema aqui na rua José Carlos dos Santos, mora aqui em cima nesta rua José Carlos dos Santos, se eu lembrar o nome, já vos digo. Ele jogava em Vila Franca e também deu-nos uma mãozinha no sentido de ajudar quando é que se preparava por ali fora. E, infelizmente ele caiu-se numa situação menos agradável, acho que está em Cabo Verde. Mas o irmão está aqui, o irmão mora, ele é pintor, pinta para ele, vocês até sabem quem é. Para dizer que, para estabelecer uma relação de confiança, criamos esse grupo de futebol. E nós desafiamos a GNR para jogar connosco. Mas foi uma estratégia. Porque a melhor forma de estabelecer relações mais próximas é através do desporto. Exatamente. É através do desporto. Eu lembro quando foi criado o Alto Comissariado para as Migrações, enfim, nessa altura, tivemos mais equipamentos também que aceitaram o desafio de darmos mais equipamentos e, enfim, os miúdos vestiam camisolas, calções, mas não tinha nada escrito, só de cor diferente, não havia lá associação, esse não havia nada, mas foi giro. Mas havia sempre miúdos que tinham vontade de dar as suas trancadas e ir no GNR e houve muitas caneladas. Mas era a forma de vingar. Mas como era dentro do campo, aquilo criou uma certa relação de confiança que posso dar e posso levar. Exatamente. Isso foi interessante. E foi interessante porque veio o GNR de Bucelas e veio o GNR de Vila Franca. Ok. Os de Vila Franca também vieram. Exatamente. Era a equipa da GNR contra a equipa do bairro. E lembra-se quem ganhou? Não havia ganho, não era possível ganhar. Não, aquilo era preciso dar pontapé na bola e andar para a frente, não era possível ganhar. Porque a ideia era mesmo não ganhar. Porque quando se ganha ou se perde, fica sempre uma relação de conflito. O objetivo era participar. E participamos. E aquilo deu show no Jornal de Loures, na altura havia um jornal na Loures, uma senhora que até acho que foi para a África, não me recordo, não, o jornal era um jornal local. E cobriu esse evento desportivo que nós fizemos com um único objetivo, saber como é que eles se davam, porque a relação que havia aqui, que eram mal criados, que não entendiam, que faziam muito barulho, que não sei quantos por fora, ficou demonstrado a partir daí que era uma boa relação. Uma boa relação. E isto foi importante porque a criação desta ideia de confiança, de demonstrar que somos iguais, demonstrar que fazemos as mesmas coisas, ficou para a história. E isso foi muito bom para nós e para a vida. Mas há um outro aspecto que eu acho que deve ser relevado, a ação que a associação teve. No Zamujal,
quando nós viemos para aqui, só havia 2 autocarros. Um de manhã para as pessoas irem trabalhar e outro à tarde que trazia as pessoas para casa. Autocarros velhos, que a altura era a rodoviária de Lisboa, que estava sediado, era verde e branco. Verde e branco. Verde e branco. Verde e branco. Eu lembro-me já de Santos esses autocarros eram uns velhinhos que era posto aqui nesta zona. Os autocarros não levavam as pessoas todas porque estavam habituados a vir aqui levar os da vila para o trabalho, mas são poucos. Mas quando passou a ser muita gente, havia uma grande dificuldade de caberem nos transportes, porque vão todos à mesma hora. Todos os moradores do bairro de Zambujal, para ir trabalhar, iam à mesma hora. Quando ia à mesma hora, juntavam-se todos. Qual é que era a hora? Eram às 6 da manhã. E muita gente ia lá para cima porque já não conseguia. E muita gente ia para o Trancão. Ia a pé, atravessava aqui e ia para o Trancão, ou desciam aqui abaixo com muito perigo. Com muito perigo, que esta estrada era perigosa e não tinha passeio como tem hoje. Era perigosíssimo. E essas pessoas à noite vestiam também de escuro, iam pagar o carro que vinha de Via Longa para Via Longa, de Póvoa de Santaria, Via Longa, Póvoa, que vão para Tujal. E apanhavam isso. Mas grande parte foi ali. Mas porquê é que eu estou a dizer isso? Porque das reuniões que fizemos com a Câmara, das reuniões que fizemos com a GNR, dos abaixo-assinados que recolhemos na vila e no bairro, nós não separamos a vila do bairro. Aquilo que fizemos aqui no bairro, tentamos juntar a vila também, para interessá-los. Hoje eu considero que somos uma grande família. Tanto mas não há outra nós aqui forma. nos Zamujal, eu considero nós zamujalenses somos diferentes. É engraçado. Toda a gente conhece toda a gente. Isso também é verdade. É a proximidade. Exatamente. O fator de proximidade. Mas dizia eu, quando fizemos o abaixo-assinado, primeiro não foi fácil recolher a assinatura na vila. Porque desconfiavam. Eles achavam que não se ia a lado nenhum. Eles achavam de que o que havia é o que havia. E nós, por estranho que parece, fomos sempre mais reivindicativos. Queríamos mais, queríamos melhor. Quando fizemos o abaixo-assinado, que não teve muito acolhimento no bairro num primeiro momento, mas depois com o presidente da junta de então, que era uma pessoa espetacular, e deu-nos uma grande ajuda. E ele era funcionário da Fapajal, era técnico da Fapajal, era sócio do meu sindicato, que eu era presidente. E tínhamos uma conversa muito boa a propósito disto. E ele próprio, na junta de freguesia, que não é a junta como é hoje, na altura era São Julião do Tujal e São Tentão era outro, mas São Julião do Tujal, ele próprio incentivava as pessoas da vila para subscrever o abaixo-assinado, que era do interesse de todos. E isso, numa segunda vez que fomos recolher a assinatura, já houve mais aceitação. Recolhemos, no abaixo-assinado, que recolhemos mais de 600 nomes. Eu quero te fazer uma pergunta. Então acha que nós, além da associação, devemos também ter um sindicato? Não, é coisa diferente. O sindicato é para representar os trabalhadores, é uma das liberdades fundamentais em que cada trabalhador escolhe livremente qual é o sindicato que quer se pertencer. Portanto, relativamente à Associação de Moradores, é diferente porque o interesse é comum, é de todos. É melhorar o bairro, é melhorar as condições de habitação, é ter melhor a qualidade da água, o fornecimento da água, ter melhor a eletricidade, a qualidade do fornecimento que não tem e que está sempre a pagar e a ser. Portanto, esse interesse coletivo é de todos. O interesse sindical, depende da área funcionários, é diferente. Mas, retomando este abaixo-assinado, fizemos uma reunião com a Câmara, entregamos uma cópia do abaixo-assinado que entregamos em Bruxelas. A Câmara, por sua vez, procurou influenciar a rodoviária de Lisboa para melhorar o transporte que bairro. Então, qual era a desculpa? Que a Vila de Zambujal era muito apertada, que não tinha condições para dar a volta ao autocarro, não sei quanto. Aliás, o autocarro não ia lá para trás, só ficava aqui no Largo António Sérgio e fazia, junto aos zambujalenses de Futebol Clube, fazia a manobra aí e voltava para trás. Era esse o trajeto. Só muito mais tarde que o trajeto de passar para o outro lado surge. Mas, quando passou a ver, durante a manhã, 3 autocarros, durante a tarde 3 ou 4 autocarros, quem é que beneficiou com isso?
todos trabalhadores, moradores do bairro Zambujar, mas também todos que moravam e viviam na vila. Ou seja, quando perceberam que a ação que estávamos a fazer é do interesse de todos, e isso deu-nos deu-nos aqui no Zambujal, no bairro Zambujal, uma aproximação com a vila, que era assim um bocado desconfiável da nossa presença, e até diziam alguns da vila de que os pretos são mais bem tratados do que nós os brancos. E chegou a ser vinculado. Eu participei algumas vezes nas reuniões que se faziam nos bombeiros lá naquele primeiro andar, casa cheia. Algumas dessas discussões também vinham à baila. Mas posso lhe perguntar, no Casa Cheia, a representatividade que nós tínhamos, nós pretos, qual era a nossa representatividade? Pouquinho. Muito pouquinho mesmo. Havia uma relação muito tensa entre a vila e o bairro. Não havia uma relação de confiança. E essa relação tensa levava com que eles achavam que nós não tínhamos direito de estar aqui, de viver aqui, e achavam que nós vamos para a vila e que fazemos barulho, que não sei quanto por ali fora, e nós achávamos que eles são sempre assim, são contra nós, não gostam da gente, está para fora. Mas esta relação foi-se quebrando. Só me interromper, eu lembro-me que também o bairro ajudou muito a contribuir para o comércio que havia na vila. Praticamente, eu não vou dizer que suportou, mas ajudou bastante. Lembro-me dos cafés estarem sempre cheios, lembro-me de haver muito mais convivência, e houve ali uma mudança que foi quando as gerações se misturaram na escola, os jovens da vila com os jovens do bairro, e criou-se aí mesmo irmandade, porque hoje em dia tenho irmãos brancos, irmãos ciganos, irmãos pretos, e tudo daqui. Foi quebrar gelo. Mas tudo tem um princípio. O princípio foi exatamente trabalhar para o coletivo, ou seja, nós não estávamos a trabalhar só para a melhoria das condições do bairro, porque isso era a ideia que eles tinham errado. Nós estávamos a trabalhar para melhorar todo o sistema do Zambujal. Quanto ao comércio que diz, não sei se estão recordados, havia uma taberna aqui embaixo, aqui na curva, que era o Loriano. Sim, é onde as cabinhas agora. Exatamente, era a taberna que havia. Depois havia um outro estabelecimento que vendia qualquer coisa, que era o próprio Zambujalense Futebol Clube. Era a sede do clube, também era um espaço que se vendia. Mas vendia o quê? Vendia vinhos e cervejas. Lojas para vender as outras coisas. Havia o Petrolino que vinha vender. Havia também o senhor por trás da paragem, por trás do Coreto, o senhor que trabalhava. O Talho, o Reinaldo. O Lago do Talho. O Talho. Está lá ainda, está lá um café. O filho deste senhor era futebolista do Torriense. Estava falando da Dona Carmen. Dona Carmen. Sim. A Dona Carmen tinha aquele cafezinho, mas vendia o quê? Coptrês. Vendia cervejas. Sim, era mais uma taxa. Ou seja, os hábitos de consumo dos zambujalenses eram diferentes dos nossos. Nós carregávamos as nossas mercadorias de Lisboa, de sítio onde estavam, trazíamos para aqui. Aquilo começou a dar nas vistas que era possível fazer aqui o comércio. Muita gente pôs aqui o comércio na vila, hoje também nos tinha na altura. Pronto, onde está o Nando, por exemplo. A Luciete, por exemplo. Tudo isso foi evolução. A própria cooperativa depois a cooperativa teve um grande ganho. Para ver que agora, só para ver que a relação de proximidade foi tanto que havia já pagas no fim do mês. Isto chama-se confiança. Porque se não se confiar na pessoa, nem não leva. Portanto, mas isto tudo porquê? Porque demonstramos com a nossa participação, com a nossa forma de estar, com a nossa seriedade, porque se nós estamos a falar dos nossos, no vosso caso, falar dos vossos pais, das pessoas que vocês conhecem aqui, normalmente são pessoas que vieram de Cabo Verde já crescido, já feito, e que vieram com uma determinada cultura de respeito e de seriedade. Sim, comprometidas. Não tinham aqui o conhecimento, a informação tão ampla como havia em Portugal. Portanto, eram pessoas muito honestas, muito sérias. E quando chegaram aqui, quando receberam o seu salário,
a primeira coisa que fazia era ir pagar as suas dívidas. Não havia coisas que primeiro que aquilo. Portanto, é o grau de confiança que estabeleceu.